Promessas, promessas, promessas e promessas. A gente se cansa de tantas promessas. É político prometendo, é comerciante prometendo, é telemarketing prometendo. São pessoas ao redor prometendo promessas, promessas, promessas e mais promessas. Mas quando é Deus que promete, quando é Deus que firma a sua palavra, quando é Deus que dá a sua palavra, aí é diferente. Aí nós podemos com certeza confiar, porque nós sabemos que quando Deus promete, a coisa realmente vai acontecer. E este é o tema do nosso quarto trimestre de 2024, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós conhecemos muitas pessoas que fazem promessas, nós conhecemos muitas instituições que fazem promessas, mas quando é Deus que faz promessa, aí a coisa é diferente. E nós estamos trabalhando com o fator promessas. Nós estamos trabalhando com o nosso pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista deste quarto trimestre de 2024, sobre as promessas de Deus. Esta é a nossa revista Lições Bíblicas do quarto trimestre de 2024. E hoje nós chegamos à lição número 9. Nós já estamos nos encaminhando para o final do trimestre, mas ainda temos muita coisa para aprender juntos. E juntos nós vamos aqui no nosso canal Ensino e Palestra trabalhar mais este assunto. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo e este é o Ensino e Palestra, um canal dedicado ao estudo sistemático da Palavra de Deus. Vamos juntos? Vamos lá! Mais uma lição está no ar. Lição número 9, promessas para pais e filhos. Nós temos na nossa revista o nosso texto áureo, nós temos na nossa revista também a nossa verdade prática. Eu estou aqui folheando a revista e vou ler com você agora o texto áureo dela. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse texto está lá em Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. A nossa verdade prática é esta frase aqui. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênção e proteção. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Salmos, capítulo não, porque Salmos não tem capítulos, né? Salmos é um inário. Salmos 127, versos 3 ao 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Também está lá em Efésios capítulo 6, a carta que Paulo escreveu, está nos versículos 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Nosso primeiro tópico, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Primeiro subtópico, pais e filhos. Segundo, um mandamento com promessa para os filhos. E o terceiro, mandamentos e bênçãos para os pais. Como era a educação bíblica? Como era a educação nos tempos bíblicos? A infância, e nós estamos falando agora do povo hebreu, nós estamos falando agora do povo lá do tempo bíblico, o povo de Deus no Antigo Testamento, e também esta educação, também ela esteve ali presente no Novo Testamento. A infância da criança era breve. As crianças cresciam em famílias geralmente amorosas. As crianças inventavam seus próprios brinquedos. Os meninos gostavam de brincar de lutas, porque o cenário em volta ali era de luta. Existiam ali os gladiadores. Roma trabalhava com ali o Império Romano, ele trabalhava como uma das grandes dos grandes deleites do povo romano era ver as pessoas degradando-se. A alegria de ir ao Coliseu, a alegria de levar a família ao Coliseu, onde existiam muitas
muitas coisas ali aconteciam, teatros aconteciam no Coliseu, muitas variações culturais, muitas manifestações culturais aconteciam, mas o principal, o ápice, o que acontecia ali no Coliseu, aí é tétrico. O grande finale dos espetáculos era quando as pessoas viam os gladiadores lutando entre si, um era vencido, e aí aquele vencido, ele poderia ter a misericórdia do imperador. E quando o vencedor, com uma lança nas mãos, por exemplo, com um instrumento de morte, por exemplo, nas mãos, pronto para desferir contra aquele que havia sido vencido, ele olhava para o imperador. Se ele fizesse o imperador assim, aí ele não deveria matar o vencido, ele não deveria matar aquele que estava vencido. Agora, quando o imperador fizesse assim, aí a morte era o prêmio para quem perdesse aquela briga. Então as crianças, a infância, ela estava ali assistindo aquilo. Mas também, abrindo aqui um parêntese, um dos grandes eventos que aconteciam dentro do Coliseu eram a morte dos cristãos. Muitos cristãos, eles ficavam na arena indefesos, sem nenhuma arma de defesa. E aí vinham leões, vinham outros felinos, vinham animais para esses animais com fome, esses animais que ficavam dias e dias sem se alimentar, eles alimentavam-se daqueles pobres indefesos cristãos que estavam ali na arena. Este era o divertimento ali na arena. Então a luta fazia parte do imaginário infantil. Assim como hoje. A maioria dos games hoje é de luta. A maioria dos games hoje é de violência. E já que nós estamos falando de pais para filhos, já que nós caímos aqui nessa seara de violência, você já reparou que seu filho está vendo na internet? Você já parou para verificar o que seu filho está vendo na televisão? Você já reparou para ver as séries que seu filho assiste? As séries que o seu filho está assistindo no seu canal de streaming favorito? As séries que ele está maratonando? Já parou para pensar isso? Já parou para ver os joguinhos que tem no celular do seu filho? Cuidado, muito cuidado. Isso fala muito sobre o seu filho. Isso fala muito sobre as informações que ele está recebendo. Quais são essas informações? E como ele irá processar essas informações? Nós pais temos obrigação de ter o cuidado com os nossos filhos desde muito cedo. Porque muito cedo também, infelizmente, se entrega um celular para uma criança, se entrega um smartphone para uma criança, porque antes a babá eletrônica, conhecida como babá eletrônica, era a televisão. Os pais saíam para trabalhar, ou muitas vezes os pais não queriam, não tinham tempo para ficar com os filhos, aí o filho ficava em frente à TV, vendo programas, vendo desenhos, vendo filmes, enfim, e muita coisa violenta também passava ali, mas hoje em dia a babá eletrônica diminuiu de tamanho, é o celular, é o smartphone. E será que essa babá eletrônica está ensinando os seus filhos? Porque a TV se tinha um certo controle sobre os canais, ou existia a faixa indicativa de horários onde alguns programas não poderiam ser exibidos. Na internet é um campo quase que sem lei. Muito cuidado para saber o que seu filho, que a sua filha está assistindo na internet. Nós temos que ter responsabilidade. Os pais estão abrindo mão dessa responsabilidade e entregando, terceirizando a educação de seus filhos a pequenas babás eletrônicas que estão fazendo serviço. Mas que serviço estão fazendo? Como estão fazendo esse serviço? Bom, voltamos então para o tempo bíblico, voltamos então para a criação dos filhos ali nos tempos bíblicos. Bom, os meninos então gostavam de brincar de lutas. Desde cedo eram inclusos em tarefas como apanhar lenha, acender fogo, tirar água do poço, cuidar dos rebanhos, cuidar do gado. Já a menina aprendia os serviços domésticos com a mãe. Geralmente as crianças acompanhavam os pais nas festas religiosas. E as festas religiosas aconteciam para que o povo, e aí nós temos Páscoa, aí nós temos
também festa de Pentecostes, nós temos a festa das tendas. Nós não vamos aqui entrar no inteirinho, nós não vamos entrar aqui nos detalhes de cada uma dessas festas, e se bem que é muito importante nós trabalharmos também esses assuntos, porque as festas, elas faziam com que o povo relembrasse tudo que o Deus havia feito por ele. Por exemplo, a festa da Páscoa dizia respeito ao povo que fora libertado ali do Egito. Então, todo o cerimonial que era feito na festa da Páscoa fazia alusão ao que acontecera ali quando o povo saiu do Egito. A festa, por exemplo, das tendas, onde as pessoas saíam das suas casas, do conforto das suas casas, e iam por alguns dias ficar em tendas. Falava de quando o povo esteve no deserto morando em tendas. Então, para que os filhos soubessem o que havia acontecido com seus antepassados, eles eram colocados agora em uma festa onde repetia-se ali exatamente o que acontecera no passado. Exatamente a mesma situação que aconteceu no passado, agora ela era revisitada pelos pais para que os filhos pudessem entender. E assim era informado aos filhos sobre o seu nascedouro, o nascedouro da família, sobre o nascedouro da religião, sobre como os seus antepassados viviam. E as crianças valorizavam tudo isso, porque elas também vivenciavam, de uma certa maneira, tudo que os seus antepassados passaram. Tudo que os seus antepassados viveram, sobreviveram, lutaram, e se elas estavam ali é porque eles haviam vencido essa etapa que era agora revisitada pelos pais, para que os filhos soubessem a bagagem, para que os filhos tivessem noção de tudo o que acontecera e por que eles estavam ali repetindo aqueles atos. As crianças, até uma determinada idade, as crianças recebiam a educação colaborativa do pai e da mãe. A partir daí, os meninos ficavam mais próximos dos pais. Cresciam os meninos e o menino ficava mais próximo do pai e as meninas ficavam na companhia das mães. Os meninos eram instruídos em lidas dos homens, enquanto que as meninas aprendiam os ofícios de uma dona de casa. E depois vinha a adolescência. Os adolescentes eram encorajados a participarem o máximo possível da vida familiar. Os meninos, à medida que cresciam, aprendiam com os pais sobre herança familiar, tradição religiosa. Também depois veio a sinagoga no processo de educação das crianças, sendo que a sinagoga passou a ser uma realidade a partir do momento em que o povo foi cativo ali para a Babilônia, porque já não existia o templo fora destruído, e ali a sinagoga ela era o ponto de encontro religioso e também o ponto de encontro social. Então a sinagoga exercia um papel importante na educação das crianças, que servia como escola. Os meninos iniciavam seu aprendizado na sinagoga aos 7 anos de idade. Ficavam sentados no chão, próximos ao professor. Por isso que Paulo dizia, eu fui criado aos pés de Gamaliel. O professor ficava de pé e as crianças, os adolescentes, aqueles que eram os alunos, ficavam sentados. E assim eles iam aprendendo. Era a educação elementar. O nível pós-elementar era da responsabilidade dos rabinos, dos escribas e dos fariseus, que agora começavam a instruir as crianças nas leis, na palavra de Deus, na Torá. A vida religiosa agora ela era sentida de uma maneira mais específica. Bom, saímos lá do Antigo Testamento, saímos lá do início do Novo Testamento e vamos aqui agora para o papel dos filhos no casamento. Vamos agora à nossa contemporaneidade. Os filhos em um casamento, em uma família, em uma relação familiar, são a parte mais vulnerável e precisam ser amados, precisam ser cuidados. Não podem carregar em si a responsabilidade pela felicidade ou infelicidade em um casamento, porque muitas vezes um casal está em processo de separação e não se separa por causa dos filhos. Porque os filhos são importantes para o casal. A criança, muitas vezes, por instinto, ela percebe que aquele lar só está ali constituído ainda porque ela está ali. E é uma carga muito grande, um peso muito grande para essa criança carregar. Ela não pode carregar essa carga. Nós vimos também, e aqui abrindo parênteses, para alguns homens, né, que procuram mulheres na rua,
e dizem para suas amantes: olha, eu te amo e eu não vou me separar da minha família, mas eu te amo. Mas eu não posso me separar da minha esposa porque eu tenho filhos, eu tenho família. Eu e a minha esposa nem temos mais relação, mas nós estamos ali em aparência. Mas eu não vou me separar dela por causa das crianças. Cuidado. Este papinho, desculpa a expressão furado, acaba entrando no ouvido de muitas mulheres que são enganadas. Algumas se deixam enganar, outras são enganadas por essa lábia. Muito cuidado. Você tem que ter alguém que valorize você. Você tem que ter alguém que queira estar do seu lado, que possa ser visto do seu lado, que possa ser visto andando com você de mãos dadas pela rua, que possa ser visto por você em lugares públicos. Não precise estar em lugares privados ou escondidos. Não seja o outro, não seja a outra. Você não merece isso. Você não nasceu para ser isso. Você nasceu para ser titular, para ter alguém que ame você, que proteja você, que respeite você. Bom, vamos então ao nosso segundo tópico, o cuidado dos pais com os filhos, cultivando o ensino da palavra de Deus, prioridades na vida familiar, disciplina e estímulos aos filhos. Como falar com os filhos sobre alguns assuntos difíceis? Existem alguns assuntos sobre os quais os pais não se sentem à vontade para falar com os filhos. Alguns temas, por mais difíceis que possam parecer, precisam ser tratados mais cedo ou mais tarde. E eles poderão vir à tona mais cedo ou mais tarde. E as crianças poderão ter conhecimento deles de uma maneira frustrante ou até imprópria. Aqui alguns conselhos úteis para abordar alguns assuntos com seus filhos. São dicas de especialistas que irão ajudar na construção do diálogo aberto e franco com os filhos. Primeiramente, os pais devem se cercar de informações sobre o assunto que necessite abordar com os filhos. Não deverá entrar na onda do achismo. Deverá pesquisar, interagir com outros pais, buscar conselhos de educadores, enfim, se cercar de todas as informações primordiais para abordar as questões que por si só já são difíceis. Pais desinformados não terão o sucesso esperado na conversa com suas crianças. Por exemplo, a pedofilia. Ao contrário do que muitos pensam, os abusadores, em 90% dos casos, são membros da própria família ou de extrema confiança da criança. Os pais devem estar juntos ao abordar esse assunto com as crianças. Assim, elas saberão que poderão contar com ambos em uma dúvida ou perigo iminente. Falar sobre o corpo, mostrar para a criança quais são as partes do seu corpo que não deverão jamais serem tocadas por qualquer pessoa que seja. E as partes que elas não deverão tocar em qualquer pessoa, ou seja, por mais que peçam para que elas o façam. Se alguém quiser tocar em suas partes íntimas, ou se pedirem que a criança toque na parte íntima de alguma pessoa, elas deverão falar enfaticamente não. Ela não deve ter vergonha de falar não. Após dizer não, a criança deverá gritar e sair imediatamente do local onde aquela pessoa está, procurar alguém de sua confiança. Procurar alguém imediatamente de sua confiança para contar o que aconteceu. As crianças devem ser instruídas, porque os abusadores, eles dizem para a criança: não fala para teu pai, não fala para tua mãe, porque eles vão chamar de você de mentiroso. Ou se você falar, eu vou machucar o teu pai, vou machucar a tua mãe. A pedofilia é algo que infelizmente é a realidade em muitos lugares. Vamos cuidar dos nossos filhos. E também as crianças, elas muitas vezes, elas não conseguem falar, mas conseguem desenhar, por exemplo, alguma situação, e aquele desenho precisa ser interpretado para que a criança tenha ali um auxílio. Por exemplo, quando uma criança desenha alguém muito alto, muito forte, e o seu pai e a sua mãe bem pequenininho, é sinal de que alguém está tentando abusar ela. Muito cuidado com isso. Isso não é bobagem. Não é bobagem. Isso é real. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. A predileção por um dos filhos. Esse é um problema delicado.
um assunto muito sensível quando se fala em relacionamento familiar. A predileção dos pais para um dos filhos, para com um dos filhos. Nós temos na Bíblia a história de Esaú e Jacó e a predileção de seus pais. Esaú e Jacó, irmãos, e aqui nós precisamos fazer uma grande consideração. Talvez eu esteja falando para alguém que recebeu uma promessa de Deus e já está cansado de esperar. Ou esteja falando para alguém que recebeu uma promessa de Deus e não acreditou. E hoje nós estamos trabalhando nesse trimestre, estamos falando de promessas. A promessa de Deus, ela chega e muitas vezes não se cumpre de imediato, mas ela precisa muitas vezes ser trabalhada. Por exemplo, alguém que recebe uma promessa, uma profecia, para que dando conta que aquela pessoa que está recebendo a promessa, está recebendo a profecia, vai ser um grande pregador, um grande missionário. A pessoa não precisa imediatamente fazer as malas e sair correndo, não. Ela tem que processar isso, ela tem que trabalhar isso, ela tem que se preparar para cumprir a promessa de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas, eu já ouvi, que receberam essa promessa, foram por conta e risco e voltaram desmoralizadas. A promessa de Deus, ela chega muitas vezes para avisar, muitas vezes chega para informar, muitas vezes chega para o preparo, e a pessoa precisa desse preparo para que Deus cumpra na sua vida a sua promessa. Porque o tempo de Deus não é o mesmo nosso tempo, e nós temos que cuidar, porque as promessas de Deus em nossas vidas, elas vão se cumprir, mas se cumprir no tempo de Deus. E durante o nosso tempo que nós estamos esperando, nós devemos trabalhar, nós devemos nos capacitar, nós devemos nos preparar cada vez mais para que nós possamos ter cumpridas em nós as promessas de Deus em nossa vida. Bom, e eu paro para pensar, eu paro para meditar que os nossos heróis bíblicos, eles tiveram grandes problemas, grandes dificuldades. E às vezes a gente fica pensando, por que eu passo tantos problemas, tantas dificuldades? Ora, se nossos pais na fé, se os nossos heróis bíblicos, se os servos e servas de Deus que estão apontados nas Escrituras tiveram problemas, dificuldades, nós também teremos problemas, dificuldades. Mas nós podemos aprender também com os erros deles e não cometer tais erros. Nós não podemos cometer tais erros. Pais zelosos e filhos rebeldes. Nós já trabalhamos esse assunto em outro trimestre. E nós precisamos cuidar também para que muitas vezes um pai que é zeloso pela palavra de Deus, é zeloso pela obra de Deus, não se descuide da sua família. Eu tenho exemplos de amigos que são homens de Deus maravilhosos, são servos de Deus, são usados por Deus, são referências para os seus liderados. Porém, a sua família tem problema. Os seus filhos não tiveram uma boa educação, no sentido de que os pais estavam ausentes, estavam na igreja, estavam cuidando das coisas de Deus, isso é maravilhoso, mas deixaram a sua casa, deixaram o seu lar, deixaram a sua família para segundo e terceiro plano, e aí acabaram pagando um preço alto. E muitos filhos sequer permaneceram na igreja, porque a igreja para eles era algo privativo, privava eles da companhia de seu pai. Era algo proibitivo, proibia seus pais de estarem com eles. E nós temos que colocar na cabeça dos nossos filhos, e isso através do exemplo, através das nossas atitudes, que a igreja é um lugar bom para estarmos em família. E também nós devemos, em família, termos outras atividades, lazer, em casa, ter uma qualidade de vida. Nós temos que também saber que a família, ela é o princípio. E nós devemos, já no princípio, ter o cuidado, o zelo para com os nossos. E isto vai depois transparecer lá na igreja. Porque uma família bem organizada, uma família bem ajustada, ela vai ser bênção na igreja. Nós estamos trabalhando aqui no nosso canal sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus em nossa vida. E o nosso terceiro tópico, bênçãos pais e filhos. Bênçãos para a posteridade. Família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Pais que protegem seus filhos.
Agora vamos trazer um pouco para a realidade. Antes disso, antes de nós falarmos da atualidade, antes de nós falarmos do nosso momento atual, antes de nós falarmos da contemporaneidade, nós vamos pedir para você com muito carinho, inscreva-se no nosso canal. Você que chegou agora, você que está assistindo o vídeo, se gostar do vídeo, claro, se gostar do conteúdo, claro, inscreva-se no canal. Você que é inscrito, ative o sininho. E se você não está recebendo as notificações, sempre que o nosso vídeo for ao ar, desative o sininho e ative novamente, para que essas notificações cheguem até você. E você também é convidado para compartilhar esse vídeo. E além disso, muito importante, fundamental, dê um joinha no vídeo, dê um ok no vídeo. Marque ali o certinho, porque isso ajuda o vídeo a chegar até outras pessoas. Bom, a educação dos filhos. Como agir hoje? Saia com seus filhos. Jogue bola com eles. Aquele que tem que tem habilidade com a bola, outros não têm. Né? Mas enfim, não tem habilidade com a bola, gosta de boliche, vai lá, joga um boliche com seus filhos. Não gosta de bola, gosta de videogame, vai lá, joga um videogame com seus filhos. Brinque com eles. Leve eles para passear. Você gosta de pescaria? Leve seus filhos para pescar com você. Com cuidado, porque a água ela tem que ser respeitada, mas convida os amigos, convida as pessoas, mas muitas vezes deixa os filhos em casa. Leva os filhos para pescar. Leva os filhos para interagir, porque é um momento onde você vai estar com seus filhos. Isso fala para os pais. Você vai estar com seus filhos naquele momento privativo ali. Você vai ter um momento a mais, um momento de qualidade com os filhos. Vai poder ali tocar em assuntos muitas vezes sensíveis, muitas vezes que você não quer tocar junto com outras pessoas. E ali os filhos vão conseguir se abrir com você. Tem essa parte fundamental que é o lazer. E o lazer também ajuda nessa relação, nesse entrelaçar entre os laços entre os pais e os filhos. Prive do seu lazer com seus filhos. Segundo a professora e pedagoga Darlete Feitosa, citando uma pesquisa inglesa, concluiu que de 0 a 5 anos a criança não deve assistir televisão. De 6 a 8, meia hora, uma vez por semana. De 8 a 10, meia hora, 2 vezes por semana. De 10 a 12 anos, não mais que 1 hora, 3 vezes por semana. E os adolescentes, não mais que 1 hora por dia. É claro que isso não é respeitado. E nós trazemos isso para o celular. Tire o seu filho da frente do celular. Traga ele para conversar com você. Passeie com ele. Converse com ele. Faça programas em família, vê televisão em família também. O culto familiar é fundamental também. Tudo isso é muito importante para o cuidado com os filhos. Seja exemplo na educação dos filhos. A criança atenta para tudo à sua volta. O exemplo dos pais fala mais alto do que qualquer palavra dita. Os filhos se espelham em seus pais e os têm como referencial de vida. O primeiro contato da criança com a sociedade, com a vida, é através de seus pais. Mais precisamente dos valores que os pais comunicam às crianças. Não necessariamente por palavras, muito mais por ações e atitudes. Soberanamente por ações e atitudes. Os filhos são presentes maravilhosos dados pelo Criador, mas ele exige de nós que eduquemos os filhos para que eles tenham contato desde a tenra idade com tudo aquilo que é correto, coerente, verdadeiro. Os pais jamais ficarão isentos da responsabilidade de ensinar as crianças. Os filhos são promessas de Deus para nós, são presentes de Deus para nós. Mas como nós estamos cuidando dessas promessas e desses presentes? Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, foi um prazer muito grande ter a sua companhia. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, você que assistiu esse vídeo, você que está divulgando esse vídeo, divulgando o canal para outras pessoas. Muito obrigado, estamos aqui crescendo para a honra, louvor e glória do Senhor e também com a sua ajuda. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.